Nossas saudações a todos. Estamos iniciando o programa Segurança e Debate. Esse programa é a realização do IFOSPAN em parceria com a TV Farol. No programa de hoje, nós vamos entrevistar a procuradora-chefe da Procuradoria da República em Alagoas, doutora Niédia Casper. Doutora Niédia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu já começo fazendo uma primeira pergunta à senhora. A senhora poderia nos dizer aqui quais são as atribuições constitucionais do Ministério Público Federal? Boa noite a todos. O Ministério Público Federal agradece o convite. E as atribuições do Ministério Público Federal, aquelas principais, elas estão elencadas na Constituição Federal. É a defesa da ordem jurídica, ou seja, o Ministério Público vela pelo efetivo cumprimento e obediência ao nosso ordenamento jurídico pátrio, a defesa do regime democrático, para que o nosso Estado democrático de direito seja cumprido efetivamente, conforme preconiza a nossa Constituição, e também defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Leonardo, por favor. Inicialmente, gostaria de saudar a nossa convidada, ao Esperon, aos telespectadores, e vou indagar a respeito da forte atuação que o Ministério Público Federal tem no que se refere às eleições. E, paralelamente a isso, sabemos que existe em nosso Estado uma cultura muito grande da compra de votos, que faz muitas vezes com que uma eleição para vereador chegue a custar até milhões, segundo os comentários. Diante disso, o que a senhora pode falar acerca dessa questão relacionada às nossas eleições? Eu atuei como procuradora regional. A participação do Ministério Público Federal no processo eleitoral, nas eleições, ele ocupa o cargo de procurador regional eleitoral lá no tribunal. Os promotores eleitorais são oriundos do Ministério Público Estadual. Então, eu atuei como procuradora regional eleitoral na eleição para prefeito e vereadores em 2008. Realmente é um trabalho complexo para combater esse tipo de mazela que infelizmente ainda existe. É importante que haja um trabalho efetivamente conjunto da Procuradoria Regional Eleitoral com os promotores eleitorais, porque os promotores eleitorais é que estão lá nos municípios, eles que estão ali, como se diz, no dia a dia, durante todo o período eleitoral. Então, havendo essa união, como realmente houve esse trabalho conjunto na eleição de 2008, se inicia, eu entendi que já se iniciou um processo de mudança de consciência. E também precisa de um trabalho organizado de inteligência das polícias, que elas estejam unidas no período eleitoral, nas eleições, a Polícia Civil, a Polícia Federal, para que haja efetivamente esse combate, porque ele não é fácil, ele já está enraizado na cultura da população, mas quem também pode fazer a grande mudança é o próprio eleitor. Esse sim é que deve ser o grande ator desse processo, ou seja, rejeitando esse tipo de conduta, não votando nesse tipo de político, e denunciando, ele mesmo denunciando e não compactuando com esse tipo de conduta e extirpando e alijando do processo eleitoral esse tipo de político. É interessante, a senhora fala aqui sobre a integração do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual. A gente também sempre prega aqui a integração, aliás, é um projeto nosso aqui, um dia, quem sabe, a unificação das polícias, que a gente entende como algo bem salutar. Mas, como a senhora frisou, e a gente pode verificar isso em alguns trabalhos, em algumas eleições, o eleitor, na realidade, muitas vezes tem uma atuação muito forte nessa corrupção, nesse processo ruim, deletério, e que a gente acha que é difícil também num Estado, como disse o Leonardo, que não é um Estado pobre, mas tem uma população muito carente, como é difícil a gente conscientizar essas pessoas. Mas, indiscutivelmente, o trabalho dessa união dos Ministérios Públicos, a gente entende que
relevante para que a gente tenha um Alagoas melhor. Mas eu queria saber da senhora o seguinte, com relação assim, a gente tem um prefeito cassado, a gente tem um prefeito cujas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, mas que acabam aí sendo cassados, sendo presos. Aí eu pergunto, não há uma falha na atuação do nosso Tribunal de Contas do Estado que poderia ter previsto, ter visto essas situações um pouco antes, doutora Inédia? Olha, essa situação que o senhor falou, ele foi cassado por não ter prestado as contas? Digamos que ele prestou a conta, mas houve irregularidades e aí se descobriu que houve desvios. Sim. Aí eu pergunto, se essas contas já haviam sido aprovadas, não houve, de certa forma, uma falha junto a esses que deveriam fiscalizar essas contas lá no Tribunal de Contas? O senhor fala, as contas foram irregulares, mesmo assim foram aprovadas. Aprovadas, exato. Nesse caso aí tem a atuação agora do Ministério Público de Contas, né? O Ministério Público de Contas está atuando nessas questões junto ao Tribunal de Contas do Estado. Então nós esperamos e estamos vendo já uma mudança de paradigma nessas questões. Então temos bravos colegas bem atuantes nessa matéria, que temos assim a convicção que este quadro vai mudar. Que bom, fico muito feliz de ouvir isso. E na realidade são realmente bravos colegas, né, Leonardo? Doutora Inédia, por que é tão difícil em nosso país prender criminosos do colarinho branco? Olha, esse termo colarinho branco, né, ele é oriundo lá dos Estados Unidos, né, que ele fala white collar. Olha, o white collar crime, porque eles atribuíram esse nome a esse tipo de criminoso por ser justamente aqueles que praticam aqueles crimes, aquelas fraudes sofisticadas. O colarinho branco é justamente por ele usar terno, gravata. E por serem sofisticadas e praticadas por pessoas com inteligência assim, especial, não é? Porque estão justamente usando essa inteligência a trabalho do crime, é que é difícil muitas vezes se descobrir a fraude, se investigar e se colher as provas. E também aqui no nosso país, quando muitas vezes acontece isso que nós verificamos que foi praticado por crime do colarinho branco, esse tipo de criminoso, ele tem à sua disposição os melhores advogados do país, os mais bem preparados. Então, assim, existe a nossa legislação, que ela tem brechas, que esses defensores, esses advogados, eles são especialistas nesse tipo de trabalho, de encontrar essas falhas na legislação, essas brechas, que nós temos essa sensação de impunidade, mas já temos muito caso, assim, de condenação de colarinhos brancos, e principalmente a nível do Ministério Público Federal, existem muitas condenações de criminosos do colarinho branco no nosso país. Que bom e que continue assim, né? Então a senhora acredita que já está na hora de uma mudança no Código Penal brasileiro, processual penal brasileiro, para tentarmos dificultar um pouquinho a realidade dos criminosos? Olha, precisa realmente de uma reforma. Não podemos olvidar que o nosso Código de Processo Penal, só me engano, é de 1940. Então, realmente, para o dia de hoje, nós precisávamos mais de um processo mais sério, né, para que não haja essa sensação de impunidade. E que essa resposta, né, que a sociedade tanto espera, que dá essa sensação que demora, mas é justamente porque nós vivemos no Estado Democrático de Direito e tem que ser obedecido todo esse devido processo legal. Contraditório, para defesa, né? Isso é necessário até para nós preservarmos os nossas garantias e direitos individuais. Então, o que está sendo investigado e processado também tem esses direitos, e a lei lhe garante isso. É interessante, como a senhora disse, muitas vezes a sociedade fica com aquela sensação de que nada vai acontecer com aquele infrator, com aquela pessoa que cometeu aquele crime, né? E a gente sabe que no fundo as coisas estão acontecendo, né? Os processos estão tramitando e que os resultados que a população quer virão. Mas eu pergunto à senhora, com relação a esses desvios de merenda escolar, que aqui nós temos verdadeira ojeriza sobre isso, eu pergunto, a senhora poderia comentar sobre em que pé estão essas ações?
Porque, assim, olha, com relação a essas operações, tem os colegas que estão acompanhando. Eu não estou acompanhando nenhuma delas, não obstante ter participado lá no início da investigação da Operação Guabiru, mas, assim, os processos hoje estão sendo acompanhados, a parte de improbidade pelos colegas da improbidade e a parte criminal também. Eu sei que tem processo tramitando a Operação Guabiru de improbidade e criminal na primeira instância aqui na Justiça Federal. Eu sei que tem no TRF também processo tramitando, salvo engano, já houve condenação, e também nas demais operações, seja Taturana, seja Carranco, os processos estão tramitando e nós esperamos, né, que realmente a justiça seja feita. Quer dizer, então, apesar de estarem aí passeando em carros importados, em breve a gente vai ver alguma punição para esse pessoal, né? Que interessante. Leonardo, por favor. O que a senhora poderia falar para o nosso telespectador acerca da história de vida do Procurador da República alagoano que atuava no estado de Pernambuco, Dr. Pedro Jorge de Mello e Silva? Pedro Jorge de Mello e Silva, um bravo Procurador da República, um orgulho enorme ter um colega como esse. Inclusive, nós temos uma Fundação Pedro Jorge, né, que recebeu o nome dele. O nosso prédio aqui, que cede atualmente a Procuradoria da República em Alagoas, também recebeu esse nome, Pedro Jorge de Mello e Silva. E, recentemente, tivemos uma exposição que se iniciou no dia 22 de abril e terminou no dia 2 de maio, contando a trajetória e a história de vida pública e privada do Procurador da República, Pedro Jorge de Mello e Silva, chamado inclusive de um mártir da justiça brasileira, porque ele serve de exemplo, de inspiração para todos nós, procuradores da República, porque ele estava investigando um vultoso desvio de recurso público, na época, assim, em torno de 20 milhões, chamado escândalo da Monioca. Esses empréstimos eram feitos junto ao Banco do Brasil, em conivência, inclusive, de funcionários do banco, políticos locais na cidade de Floresta. Eles sempre contavam que não pediam esses empréstimos, contavam que não chovesse. Caso não chovesse, sempre esses empréstimos eram pagos com o próprio seguro. Só que aconteceu, começou a chover, então eles não tinham como se safar, digamos assim. E o procurador começou a investigar, ofereceu as denúncias contra todos os envolvidos e, infelizmente, recebeu 3 tiros a queima-roupa e veio falecer com 35 anos. Mas, assim, bravo colega que nos orgulha, porque a mãe dele esteve recentemente na Procuradoria da República em 2 ocasiões, e nos falou com muito orgulho da braveza como o Pedro Jorge conduzia esse caso. Inclusive, ela disse que ele escreveu para um amigo, dizendo que teve colegas que aconselharam ele se afastar do caso. Ele disse que não ia se afastar, primeiro porque a função dele era combater a impunidade. E segundo, porque ele não queria transferir o ônus de uma morte para um colega. Se alguém tivesse que morrer, seria ele, que ele não era assim da índole dele, que um colega morresse no lugar dele. Então, assim, a história assim, de um herói nosso, nos orgulha muito, um alagoano que trabalhava na Procuradoria da República em Pernambuco. Doutora Aniette, eu gostaria que a senhora esclarecesse aqui ao nosso telespectador de que forma o cidadão comum pode fazer uso dos serviços do Ministério Público Federal. Mas eu vou pedir à senhora que responda já, logo após um breve intervalo. Lembrando a vocês, a Estácio aproxima você dos bancos acadêmicos ao mundo profissional. Voltamos já. Voltamos à nossa entrevista, hoje com a Procuradora-Chefe da Procuradoria da República em Alagoas, doutora Niedia Casper. Doutora Niedia, eu vou repetir a pergunta que fiz à senhora no finalzinho do primeiro bloco, no que se refere a de que forma o cidadão comum pode fazer uso, ter suas necessidades, ter seus anseios atendidos lá pelo Ministério Público Federal.
São várias maneiras, né? Nós disponibilizamos um link no nosso site é www.pral.mpf.gov.br. Então já tem um link direcionado, denúncia online. Então ele pode, no próprio site, pode também anexar documentos e fazer a sua denúncia. Assim, o que nós orientamos é que seja assim, informações precisas, né? Que não faça denúncias vagas ou coisas desse gênero pelo simples denuncismo, mas anexe os documentos que comprovem as suas alegações para que seja o início de uma investigação efetivamente. Muitas vezes, quando nós recebemos essas denúncias que não estão no rol das nossas atribuições, aí nós enviamos para quem de direito. Então, o cidadão ele não fica sem ser uma resposta. Mesmo quando nós arquivamos, porque vimos que não tem fundamento, que não procede às alegações, nós também informamos ao cidadão e ele também tem a oportunidade de recorrer da decisão do membro para quem foi distribuída essa representação. Há também a possibilidade dessa representação ser por escrito, ser uma carta. Ele também pode anexar suas provas, seus documentos, seu levantamento fotográfico. E também ele pode ir lá e reduzir a termo. Bom, muito interessante. Então, aproveitem, façam uso dessa ferramenta. Tem a sala do cidadão, nós queremos a sala de atendimento ao cidadão, lá na Procuradoria da República, que tem esse objetivo, que é atender o cidadão da melhor forma possível. Então está aí, mais uma oportunidade de você fazer a defesa dos seus direitos, contando com o apoio do Ministério Público Federal. O site está aí embaixo, você vai ver no vídeo, e tem essa oportunidade, você pode fazer através da carta, como disse a doutora Niedja, e também através dessa sala, comparece lá. O atendimento ao cidadão e é reduzido a termo. E é mantido o sigilo, se essa pessoa estiver preocupada. Se essa pessoa pedir o sigilo dos seus dados, né, faça a relevância da questão, que ele tenha receio de que algo possa lhe acontecer, aí essa representação é distribuída para os procuradores com a área de atuação respectiva, e quem decide sobre o sigilo é o procurador a quem for distribuído, porque pode chegar em determinado momento da investigação que tem que ser declarado o nome do denunciante, porque se, digamos, ele diz que ele chegou lá no INSS e foi mal atendido, que a sua perícia está demorando. Então, nós não temos como indagar o INSS de uma forma genérica. Vai ter que dizer quem é esse denunciante, quem é esse periciado, que o seu processo está demorando. Então, aí nós indagamos ao representante se ele deseja prosseguir com a investigação, mas nesse caso nós só temos como avançar se declinar o nome dele. Doutora Niedja, nós temos aqui uma postura de verdadeira, como foi dito anteriormente, né, ojeriza, terror ao ladrão de merenda escolar. E eu pergunto à senhora poderia tecer alguns comentários em que pé andam as investigações com relação à Operação Gabiru? Realmente, eu considero que o desvio de recursos da merenda escolar é quase como se fosse um genocídio, né? Você tirar de quem tem tão pouco, de quem precisa daquele alimento, até para se manter na escola, né? Porque eu já entrevistei alguns alunos em alguns municípios e eles alegavam isso, que quando não tinham merenda, eles iam para casa porque ele não conseguia assistir a aula com fome. Então, realmente é um crime muito bárbaro a pessoa tirar esse sonho de uma geração, porque o que é que a população mais carente, como é que ela tem condições de ascender socialmente? Com educação, com estudo. Se rouba de uma criança até esse direito dele permanecer na escola, dele estudar, aí nós não estamos roubando os seus sonhos, né? Porque ele vai para casa porque está com fome. Então, assim, é lamentável, é muito triste nós vermos que esse tipo de crime ainda ocorre atualmente. E com relação à Operação Gabiru, nós tivemos conhecimento que já pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região foram condenados 4 prefeitos da época, né? O de Porto Calvo, de Feira Grande, o de Canapi e o de Igreja Nova, que receberam pena de 12 anos e 6 meses de reclusão. Então, para nós, assim, nós temos que
sempre ter esperança de que nós temos que fazer a nossa parte, temos que oferecer as ações, as denúncias, as ações de improbidades, temos que investigar e com aquela certeza que talvez não a gente vai ter essa resposta imediata como nós gostaríamos, mas que nós vamos ter essa resposta de alguma maneira, do judiciário. A senhora não sabe como me deixa feliz com essa notícia dessas condenações. Nós tivemos, inclusive, um político aqui que nós convidamos a vir ao programa, ele acabou não vindo, e depois nós soubemos aqui que alguém que ele apoiava tinha um filho que acabou participando desse desvio de merenda escolar. Então, como eu falo muito aqui que esse, para mim, é o pior bandido que tem, ele acabou não vindo ao programa. Que pena, é até uma boa pessoa, porém mal apoiada. Mas, Leonardo, por favor. O Ministério Público Federal não tem uma atuação rotineira nos casos de homicídios. Entretanto, no final do ano passado, o Procurador da República, Rodrigo Tenório, conseguiu interessantes condenações no caso do C.C. Cunha, a chacina da Gruta, que chocou todo o estado de Alagoas há mais de 10 anos. O que a senhora poderia dizer a respeito desse episódio? Lamentável. Eu queria só fazer uma pequena correção, não foi só o doutor Rodrigo que atuou, foi o doutor Gino Sérgio Maltalongo, que era o promotor natural do caso. O doutor Rodrigo ajudou e fez um brilhante trabalho juntamente com o doutor Gino. E é como eu acabei de falar, nós temos que ter esperança, que pode até demorar, mas a justiça tarda, mas eu ainda acredito que ela tarda, mas não falha. Nós temos que acreditar nisso, nós temos que colocar nossa confiança nas nossas instituições. E felizmente este caso aí houve esta condenação, este júri se demorou muito, mas houve a condenação dos envolvidos e tenho muito orgulho dos colegas que participaram desse julgamento, do empenho na condução de todo o processo pelo Ministério Público Federal, esse trabalho de acusação, e também da importância também do judiciário, né, no caso, que chegamos a uma condenação. E parabenizar também os jurados, né. Doutora Ninédia, ainda com relação a essa questão eleitoral, eu pergunto, a senhora apresentou aí um posicionamento, né, salvo engano, um projeto, onde a gente acaba com esses prefeitos profissionais, né? Prefeito é de um município, depois que se reelege vai para outro, uma coisa assim terrível, e acaba aí fomentando um monte de coisa errada. A senhora poderia comentar sobre esse trabalho da senhora? Foi um trabalho assim, muito interessante, assim, ao meu ver, porque foi um trabalho que mudou a jurisprudência consolidada de mais de 20 anos do TSE. Então, como procuradora regional eleitoral, eu fiz uma recomendação aos promotores eleitorais que ele impugnasse os mandatos desses prefeitos profissionais e itinerantes. Os fundamentos eram na Constituição brasileira, porque a nossa República, ela prevê a alternância de poderes no Executivo, ninguém pode se perpetuar eternamente nos cargos do Executivo, e o que nós verificávamos era isso, era uma fraude à lei, uma fraude à Constituição. O prefeito ele se candidatava no município, ficava, depois se reelegia, depois ele ia para o município limítrofe, um município próximo, também se candidatava, depois ele ia para outro, e pelos nossos cálculos, dependendo da idade com que ele iniciou a sua vida pública e da sua longevidade, ele poderia ficar 50 anos como prefeito. Então, os promotores realmente acataram a recomendação e ajuizaram a ação de impugnação de registro de candidatura de 2 prefeitos que estavam nessa situação. A situação chegou no pleno do tribunal, o juiz relator enfrentou a questão muito bem, julgou procedente essa ação subiu para o TSE e o TSE terminou acatando essa tese, que depois também foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, foi uma vitória da nossa Procuradoria Regional Eleitoral, que terminou por mudar uma jurisprudência que já estava consolidada há mais de 20 anos, porque eles nunca enfrentavam essa questão dessa forma. Eu sempre repetindo a jurisprudência, dizendo que isso não era fraude à lei, mas na forma como nós colocamos, como o tribunal acatou a nossa tese, não houve como o julgamento ser de outra forma. Então, essa é uma vitória que mudou essa jurisprudência. Muitos juízes e promotores do país inteiro pediram o nosso material,
elogiar o nosso trabalho. Então, é uma coisa assim que nos orgulha o nosso TRE, a nossa Procuradoria Regional Eleitoral, e orgulho também os bravos promotores eleitorais que também, atendendo à recomendação, ajuizaram essas ações de impugnação de registro de candidatura. Bom, a gente fica feliz de ouvir a senhora, porque a gente vê tantas irregularidades, né? Essa é mais uma delas, fora o fato de quando esse pessoal toma posse, acaba desviando recursos, e agora está acontecendo uma coisa muito interessante, né? Os políticos não querem mais galgar as carreiras, né? Gradativamente, fazendo um bom trabalho, sai lá de vereador, vai a prefeito, depois vai a deputado estadual. Não, o pessoal, literalmente, de uma forma até chula, está chutando o balde agora, né? Passa um mandato, pega a reeleição, faz um monte de coisa errada e depois ainda não quer se tornar ficha suja, né? Ainda bem que tem trabalhos como esses aí e pessoas que se preocupam e não deixam isso se perpetuar, né? Mas, Leonardo. Como a senhora analisa o atual momento da segurança pública alagoana? Eu nunca, assim, analisei a miúde a questão da segurança pública alagoana. Mas um fato que me chamou a atenção quando eu aqui cheguei, já que eu morei a maior parte do tempo no Sul, precisamente em Porto Alegre, foi a falta do policiamento ostensivo. Porque lá em Porto Alegre, cada esquina você encontra o policial militar, que lá é chamado brigadiano, porque a polícia militar lá é chamada brigada militar. Então, assim, próximo às escolas, na frente das escolas, no centro da cidade, nos bairros, mesmo no interior, nós temos esse policiamento ostensivo efetivo. Nos parques, que são onde tem as maiores áreas, eles usam a polícia militar, o regimento, né, os montados, que eles fazem toda essa guarda, então o cidadão se sente mais seguro com relação a isso. Aí essa polícia militar lá do Sul é até interessante, porque também, além dela fazer essa parte de coibir esses crimes, assalto, essas coisas, ela também informa o cidadão. Você se perdeu no trânsito ali, não sabe para onde ir, você chama o policial, ele te indica a rua, quando é que você deve dobrar. Então, nós também sentimos assim que é uma polícia que ela também está para ajudar o cidadão. Aqui, quando acontece isso, nós não achamos um guarda de trânsito, alguém que possa nos orientar ou nos informar. Isso, quando tem um guarda de trânsito, muitas vezes é escondido para multar, para esperar por o cometimento de alguma infração. Então, o que eu notei, assim, que me chocou foi essa falta desse policiamento ostensivo. Porque o cidadão precisa disso e a polícia militar é para fazer esse tipo de trabalho. Veja como é forte, né? A Procuradora da República dizendo isso aqui. Mas quer complementar? Não, assim, também quero não só criticar, mas também elogiar a Polícia Cidadã, né? O gerenciamento de crises, que também é uma polícia aqui militar que serve de exemplo para o país. Então, nós não queremos só apontar, mas também ressaltar o que há de bom, né? O que há de bom. Então, aqui o exemplo da Polícia Militar de Alagoas nas questões de gerenciamento de crises é um exemplo também a ser seguido. Conheci bravos militares que atuaram nessa questão e nós só temos a parabenizar por este trabalho. Nós vamos agora a um breve intervalo, lembrando a você, vai lá jantar, vai almoçar no New Hakata, liga para eles, eles mandam um Avante buscar e você não vai ter problema nenhum com a Operação Lei Seca. A gente volta já já. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Voltamos à nossa entrevista, hoje com a doutora Niédia Casperi. Leonardo, você quer fazer uma pergunta? Sim, Esperon. As polícias brasileiras indiscutivelmente precisam de um fortalecimento, tendo, por exemplo, uma autonomia financeira, uma autonomia administrativa, até mesmo a escolha de seus dirigentes através de uma eleição, por exemplo. Como a senhora vê todas essas questões, doutora Niédia? Se nesse sentido, com relação às polícias, eu como cidadã, a minha opinião é que a polícia deve ser fortalecida mesmo, preparada, há que ser investido, né, na capacitação, há que ter essa autonomia mesmo financeira, até a escolha, quem sabe, dos seus
dirigentes por eleição. Então, é um modelo, né, que há de se pensar nesse sentido. Até porque o Ministério Público ele não pode prescindir da polícia, né? Quanto mais a polícia é capacitada, mais preparada, mais assim, ela vai poder melhor operacionalizar o seu trabalho e nos ajudar, que nós precisamos da polícia mesmo, nós não podemos prescindir. O Ministério Público pode investigar, deve investigar, mas a polícia também tem que fazer essa parte e nós precisamos da polícia. Então, para isso, nós precisamos de uma polícia aparelhada, preparada, com autonomia financeira. Então, a minha opinião é nesse sentido. Doutora Aniede, ouvindo a senhora agora, me fez recordar aqui uma crítica que eu sempre faço ao nosso modelo de polícia, a sua vinculação. Por exemplo, por que a Polícia Civil, que é a nossa Polícia Judiciária, fica vinculada, subordinada ao Executivo? Isso não pode trazer aí uma dependência deletéria, uma dependência que não é boa para a sociedade? Talvez sim, né? Nós precisaríamos estudar outros modelos, como é que está dando certo em outros países até. Eu nunca parei assim para pensar nisso, não é? Mas pensando assim sobre essa ótica, pensando que a polícia ela atende ao judiciário e não ao executivo, ela deveria, por questões lógicas, não é, estar vinculada ao judiciário e não ao executivo. É uma questão a se pensar, a se estudar. Que bom. Ver qual é o melhor modelo. Gostaríamos de ouvi-la acerca da atuação do Ministério Público Federal na questão ambiental. Sabemos aí de ações relacionadas ao acesso às praias e outras questões do gênero. O que a senhora pode falar sobre isso? O Ministério Público Federal, ele atua, inclusive eu atuei muitos anos na área ambiental, até pedi para sair, para mudar um pouco, né? Eu já trabalho na área de cidadania, do consumidor. E é um trabalho muito assim, interessante, muito árduo e tem muito trabalho a ser feito. Muito trabalho mesmo a ser feito aqui, a nível federal, né, do Ministério Público Federal, porque o Ministério Público Federal na área ambiental, ele atua em todas aquelas áreas que há interesse da União e que haja algum crime ou conduta em detrimento de bens e serviços da União. Nisso estão incluídos todos os rios federais, todas as unidades de conservações federais. Nós temos aqui em Alagoas uma das maiores unidades de conservação federal do país, que é a APA Costa dos Corais, que ela inicia aqui no Rio Meirim, pescaria, vai até o estado de Pernambuco. Nós temos a segunda maior barreira de corais do mundo, contínua, que é essa barreira da APA dos Corais. Então, há muito trabalho a ser feito. Tem a questão dos acessos à praia, a questão da ocupação desordenada, né, da orla marítima, que é um trabalho também que precisa ser feito continuamente, até a questão ficar mais estabelecida, assim, mais sedimentada no sentido de uma proteção maior ao meio ambiente, aos bens, às paisagens notáveis, a preservação da nossa orla. O excesso de construção, ela só prejudica, só tira do cidadão o direito até de ver o mar. Então, assim, eu sempre combato muito esse tipo de coisa, desse excesso de construções, de intervenções nessas áreas. Nós temos um litoral muito bonito, mas ele precisa ser preservado. Essas nossas belezas naturais, elas têm que ser feito todo um trabalho nesse sentido, de que o turismo ele deve ser no sentido de conscientizar que o nosso patrimônio maior é o nosso patrimônio ambiental. E ninguém vem aqui a Alagoas para ver cimento, ver concreto. As pessoas querem vir aqui para ver as belezas naturais que nós temos. Então, as pessoas têm que se conscientizar da importância desse patrimônio que Alagoas tem. Então, o nosso trabalho é árduo, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que, ao longo do tempo que eu fiquei à frente das questões ambientais, foi quase 8 anos, foi um trabalho também que me deu muita satisfação, porque na maioria das vezes, com raríssimas exceções, em todas as ações que eu ajuizei, eu tive uma boa resposta do Poder Judiciário. Então, é importante, quando nós ajuizamos uma ação, veja algum resultado. Eu tenho o exemplo da ação que eu ajuizei contra a questão da ocupação da orla por ocasião das comemorações do Réveillon, que a praia era praticamente toda ela loteada, né? Colocavam cordas,
mesas, todo tipo de obstáculo que impediu o próprio cidadão chegar até na água, até transitar. Então, ajuizei uma ação e tive uma boa resposta do judiciário, a questão ficou normatizada, hoje não mais se é permitido colocar mesas, nem cordas, nem tendas, tão somente cadeiras. Então é um trabalho muito árduo, mas que para mim me realizou muito, me trouxe muita satisfação. A senhora concorda que existe uma certa fragilidade na punição nos casos de tráfico de animais silvestres? Eu vejo uma certa fragilidade mesmo. Essa questão da fauna mesmo, existe a súmula, né, que não é mais da Justiça Federal, a competência, só não sei quando esses animais sejam apreendidos em unidade de conservação federal, mas precisa realmente de um trabalho efetivo de fiscalização no combate desse tipo de crime, nos maus tratos aos animais em geral, todo tipo de animal, não só silvestre, mas aqueles animais de carga, os animais domésticos. Então a população precisa ficar consciente que o animal é um ser vivo e que ele também tem que fazer a sua parte, tem que denunciar e também tem que evitar de maltratar os seus animais. Eu aproveito para fazer um comentário aqui, doutora Nédia, com relação a uma gestão anterior aí da Polícia Civil. Nós tivemos a extinção da Delegacia contra Crimes Ambientais. E eu pergunto à senhora, diante desse esforço, desse empenho todo do Ministério Público Federal, a senhora não acha interessante uma reestruturação, a volta dessa delegacia contra crimes ambientais, até porque o governo federal fez um investimento aqui em cerca de 140, 150 profissionais da segurança pública para que se tornassem especialistas em segurança ambiental. E, no entanto, essas pessoas estão aí distribuídas em delegacias e esse investimento indo aí por água abaixo. Eu até estava acompanhando, né, um projeto de lei que o relator era até na época o deputado estadual de Palmeira, sobre a criação por lei dessa delegacia de crimes ambientais aqui no estado de Alagoas, porque nós carecemos. Eu fiz uma recomendação, inclusive, para a Secretaria de Defesa Social, que criasse essa delegacia, que é que nós precisávamos, e na época, o secretário me respondeu, rebatendo a minha recomendação, eu refutei todos os argumentos que ele colocou para o fechamento, que havia, né, uma delegacia ambiental e houve esse fechamento dessas atividades, essa delegacia foi extinta e nessa recomendação eu coloquei todas as questões, os fundamentos que precisaria dessa delegacia. Ele mandou um documento onde eu rebati todos os argumentos dele, porque ele disse que não tinha procura, mas a procura era até pelo desestímulo da população, que as investigações, pelo que eu soube, muitas vezes não iam adiante. Então, é importante que essa delegacia ela retorne, seja recriada, seja estruturada. Inclusive, se o Estado agir, vai conseguir recurso do governo federal, existe fontes de custeio para esse tipo de trabalho, é o interesse da sociedade como um todo. O país tem que avançar nessas questões ambientais e existe recurso para esse tipo de trabalho, existe o Fundo de Direitos Lesados que tem recursos. Então, se o Estado recriar, se fizer um trabalho mesmo efetivo, o sucesso será absoluto. Agora, tem que colocar um delegado à frente dessa delegacia com esse tipo de perfil. E que não haja também, óbvio, no seu trabalho, na sua investigação. Porque o que eu verifiquei também, que eram as pessoas que queriam realmente atuar nesse tipo de combate de crime, também havia algum óbice na sua atuação. Nós vamos agora ao quadro do acerto e erro do alvo. Meu acerto do alvo, eu vou dedicar às manifestações que vêm ocorrendo aí por todo o Brasil, manifestações pacíficas, e eu espero que elas não parem. A gente ainda tem muita coisa aí para resolver e eu entendo que só vai ser dessa forma que a solução virá. O meu erro do alvo, eu vou dedicar mais uma vez à situação do segundo centro de saúde. Mais de 3 anos, aquela unidade fechada, é a prova de que o nosso governo do Estado continua letárgico. Doutora Nédia, por gentileza, o seu acerto e erro? O meu acerto foi esse encontro dos Ministérios Públicos brasileiros, né, do Ministério Público Brasileiro, que se uniu contra esse projeto de emenda à Constituição que tira os poderes investigatórios do Ministério Público. Então,
foi importante, que nós continuamos unidos e que a população tenha sido efetivamente informada do retrocesso que esse projeto representa. E o meu outro acerto também, eu vou falar mais de é o Prêmio Inovari, né, que é um prêmio dedicado a quem trabalha na justiça brasileira pelo melhoramento dessa. Então, isso é muito importante. Nós estávamos falando aqui de processo, de tudo. Então, esse Prêmio Inovari, para mim, é de uma importância imensa. Todos podem participar, né? E o erro que eu aponto é a questão do trânsito de Maceió, de gastos do poder público municipal. Não fui nessa gestão, fui na gestão anterior, com 2 vias, Márcio Canuto e a chamada Pierre Chalita, que engessou o trânsito de Maceió, que trouxe problemas para a população que usa ônibus, que usa veículos coletivos. População que vem da parte alta, que mora no São Jorge, que depende do transporte coletivo, para chegar em casa, tem que pegar mais um ônibus, tem que descer até o Barro Duro, pegar mais um ônibus, ou então descer na Márcio Canuto e andar a pé quase 1 quilômetro. Então, isso é lamentável que se gaste 11 milhões e 1 quilômetro de Márcio Canuto para engessar o trânsito de Maceió. O trânsito de Maceió ficou engessado com essa Márcio Canuto. Nós verificamos o que eu, como cidadã e como leiga, que não há um estudo sério, profundo, sobre as questões dos benefícios, dos efeitos que traz uma alteração no trânsito. Foi o que aconteceu com a Márcio Canuto. Com aquela volta imensa que quem usava a Via Expressa tem que dar, a Fernandes Lima agora tem o dobro de veículos, porque ninguém vem mais pela Via Expressa para dar aquela volta todinha pela rota e depois descer. Chega quase que a Fernandes Lima de novo e volta. Então, usava-se a Via Expressa para descer pelo Barro Duro, ser uma alternativa à Fernandes Lima. O que acontece agora? Com esse engessamento, que botou o trânsito todo em direção só. Essa rua do Barro Duro, a Muniz Falcão, que só sobe agora, ficou toda engessada, toda com engarrafamentos, e a população tem que ir até quase a Fernandes Lima, lá em cima na rota, e voltar tudo para poder descer pelo Barro Duro. Resultado, o pessoal não usa mais a Via Expressa como alternativa, quem está lá em cima no tabuleiro, e desce já direto pela Fernandes Lima. Então, aumentou quase que o dobro do tempo para você descer a Fernandes Lima depois da Márcio Canuto. E a Pierre Chalita, a mesma coisa. O pessoal do São Jorge, que poderia subir numa direção também, né, foi feito um gasto pelo poder público para fazer aquela via, para dar acesso de Jacarecica para o São Jorge. Hoje não mais existe. A prefeitura tirou este direito da população, criou uma Pierre Chalita, que hoje a população tem que fazer uma volta de 4 quilômetros para chegar no São Jorge, que antes era coisa de 300, 400, 500 metros. Hoje tem que fazer uma volta por uma estrada que à noite ela é local ermo, sinuoso, que a pessoa tem que andar quase parando, então ninguém vai fazer aquela volta enorme. Então, o que eu verifiquei foi que não existe um estudo sério, aprofundado das questões de trânsito. A prefeitura, para inaugurar aquela via da Pierre Chalita às vésperas da eleição, fez um arranjo ali, que usou a via que subia para o São Jorge para ir para a Pierre Chalita. Eu acho que a Pierre Chalita e a Márcio Canuto devia ser alternativas, não a única opção. Porque se querem dar fluidez ao trânsito, tem que dar alternativas para a população, não engessar o trânsito. Leonardo, seu acerto e Renal, por favor. Meu acerto do alvo, vou dedicar às entidades de classe das polícias em geral, porque voltaram em todo o Brasil a se mobilizar pela PEC 300, uma importante ferramenta pela melhoria do trabalho policial brasileiro. Continuem, não desistam da luta. Agora, já um erro, eu dedicaria a situação da Avenida Pierre Chalita, porque bastou chover para a lama tomar conta daquilo ali, os tratores se tornarem necessários. Que dinheiro público foi gasto ali? Parece que foi jogado no lixo. Vamos melhorar aquela situação? Doutora Inês, eu sei que é difícil, mas eu pedi à senhora que faça as suas considerações finais em 1 minuto, por favor. Olha, 1 minuto é muito pouco, mas o Ministério Público agradece essa oportunidade, ao tempo que parabeniza os organizadores pelo programa,
Foi muito importante, assim, para nós do Ministério Público falar sobre as questões ambientais, as questões da atuação da Procuradoria Regional Eleitoral nas eleições. Parabenizo também pelo erro e o acerto no alvo e também pela importância que eu vi do programa, assim, de informar a população, de trazer esse tipo de informação que a população tanto precisa, não ser aquela notícia relâmpago. Então, parabenizo pelos organizadores e foi um prazer enorme o Ministério Público Federal ter esse espaço para falar de sua atuação. E uma boa noite a todos e agradeço mais uma vez. Agradecemos aqui a vinda da doutora Nídia Caspary. Aproveitamos para pedir que a senhora não sucumba diante das pressões. A senhora tem feito um excelente trabalho e a gente espera que continue assim. Isso é muito bom para o nosso planeta e também para a nossa Alagoas. Bem, vamos fazer alguns rápidos agradecimentos. Quero agradecer mais uma vez a audiência aí da dona Maricelma, a audiência do policial civil Ciro Cardoso, também do médico oftalmologista doutor Sebastião Rocha, que nos ligou aqui, tem assistido e gostado. Sebastião, muito obrigado aí pelo carinho e pela audiência. Leonardo, alguns agradecimentos? A Poliana, irmã do nosso estagiário aí, Felipe, também o policial civil Tomé Falcão e sua esposa Catarina. Também quero agradecer a audiência do Dr. Luiz Armando, que veio de São Paulo, está passando aqui uns dias em Alagoas e a gente espera que a sua estada aqui seja maravilhosa, de muita paz. Assim como eu quero também desejar a vocês muita paz e voltamos no próximo programa. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você.